André Lima aqui com a gente, o Limas, piadas NFL, comentarista de FABR, amigo do podcast Cara dos Esportes, ele que posta lá no YouTube as análises táticas dele, que são bem legais, para você que quer conhecer mais sobre parte tática do futebol americano, recomendo bastante, jogador de flag football, técnico, então o cara tá em tudo quanto é lugar, podcast sobre futebol americano universitário, o cara faz literalmente tudo. A gente vai falar sobre dois tópicos importantíssimos. Primeiro, as renovações do Tua e do Jordan Love. Depois, seguiremos aí fazendo nossa série de previews das divisões da NFL. Dessa vez com a NFC Oeste, do Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e São Francisco 49ers. André, vamos entrar logo nos assuntos. Vamos começar pelos contratos. O Tua Tagovailoa renovou com o Miami Dolphins um contrato de 4 anos, 212,4 milhões de dólares, que dá uma média salarial ali de 53,100 por temporada, garantidos no momento da assinatura 93 milhões. Jordan Love bem parecido, um pouco mais, a média um pouco maior, 4 anos, 220 milhões de dólares, 55 milhões de dólares por temporada, 100 milhões de dólares garantidos. Agora o Jordan Love é o quarterback mais bem pago da NFL, empatado com Joe Burrow e com Trevor Lawrence em média anual. Tua Tagovailoa vem logo atrás com 53,1. Ele supera em 100 mil dólares o contrato do Jared Goff. E é curioso porque são duas renovações que eu acho que não eram unanimidade. São dois quarterbacks bem diferentes, duas situações bem diferentes, mas eu acho que ambas envolvem algum grau de risco. Como toda contratação, menos o contrato do Patrick Mahomes, tirando esse, todos envolvem algum grau de risco. Você concorda que os dois ali têm ali suas... tem um possível lado negativo e o possível lado positivo? Então, cara, vamos começar aqui por partes, né? Achar um quarterback para sua franquia não é algo simples, não é algo fácil. É uma situação onde você tem todo um processo para conseguir, né? Você tem o draft, depois você tem que lapidar, por mais que a gente veja aí a galera falando sempre, bom, cara, quarterback é uma posição onde a galera já vem do draft, é pronta, não vem. Uma das melhores provas disso é o Trevor Lawrence, né? A gente vê o quanto ele tá sofrendo na NFL, ele foi um quarterback dominante no college, eu nem vou contar aqui sobre high school, mas no college ele foi muito dominante e sofre agora na NFL um pouco por conta dos sistemas defensivos, como as defesas jogam, e além disso, né, as linhas defensivas estão muito mais rápidas e mais fortes fisicamente. Então, cara, você ter um quarterback que você tem confiança é importantíssimo. E isso é o caso, por exemplo, do Tua. A gente vê que o Mike McDaniel ele tem uma confiança no Tua. Ele vem, desde quando ele foi contratado pelo Miami Dolphins, ele vem falando que o Tua é o seu quarterback, que o Tua é o quarterback da franquia, que ele confia no trabalho do Tua. Então, o processo de renovação iria acontecer. A não ser que o Tua fizesse uma besteira muito grande, ou simplesmente ele não aceitasse os termos, e aí era problema do Tua. Mas o Mike McDaniel, ele iria buscar essa renovação. Do lado do do Love, né, a gente vê uma situação onde o Green Bay Packers, no geral, confia no trabalho do seu quarterback. Eles sabem que o processo foi todo construído para isso, para ele substituir o Aaron Rodgers. Inclusive, o problema com o Aaron Rodgers foi através disso, né? O Aaron Rodgers sabia que o processo que tinha acontecido com ele lá com o Favre e estava acontecendo novamente. Ele sentia que ele iria se substituir em algum momento, e aí começou aquela birra que a gente viu nos últimos anos, né? E aí, a partir do momento que você vê que o Jordan Love ele joga bem, o LaFleur, ele sente que tem o seu quarterback franchise também. Ele sente que tem a continuação do trabalho que ele tinha feito com o Aaron Rodgers. E que ele confia no trabalho do Love. Então, a renovação também iria acontecer em questões de salário, questões de valores contratuais. É muito complicado a gente falar porque o mercado de quarterbacks está overpaid, né, como a gente chama. Então, explodiu, então não tem o que fazer. É você pagar ou pagar, não tem outra opção quando você encontra o seu quarterback. É isso. Agora, se a gente concorda ou não com a questão deles serem bons ou ruins, aí já é um outro fator. Mas olhando na questão de técnico mesmo, se você tem um quarterback, então você tem que pagar ele.
Eu concordo, é o preço. Os dois receberam o preço e são duas situações que o risco é... O Jordan Love, você tá pagando ele por uma amostragem pequena, né? Eu já apresentei esses números num podcast recente. De dezembro até os playoffs, ele liderou a NFL em muitas métricas avançadas, né? Ele jogou num altíssimo nível. Então, opa, quase derrubei meu microfone aqui. Você tá pagando basicamente o Jordan Love, imaginando que ele vai ser esse quarterback que ele mostrou de dezembro pra cá, né? Que é uma aposta justa. Uma aposta justa, mas carrega o seu risco, né? A gente já viu quarterbacks terminarem muito bem uma temporada e não recuperarem o mesmo nível em seguida, né? Enquanto Tua, ele é um quarterback de um teto bem mais baixo. Ele é um quarterback que ele se alinha mais com um cara como o Jared Goff, por exemplo, né? Apesar de serem quarterbacks completamente diferentes, em termos de elevar o nível da equipe, nenhum dos dois eleva muito. O Goff evoluiu. A gente achava que o Goff era o Goff dos Rams e ele evoluiu nos últimos anos, né? Não absurdamente, mas evoluiu. Então o Tua pode evoluir ainda, né? Só que ele nunca vai ser um cara que vai elevar o nível dos companheiros ao redor. Ele é um cara que desempenha muito bem o sistema do Mike McDaniel, né? Porque ele é o quarterback que se livra mais rápido da bola, ele é um quarterback muito preciso, ele toma decisões rápidas, tem um release rápido e tem as limitações dele. Ele não é muito móvel, ele não tem um braço excepcionalmente forte e tal. Você vai apostar que você vai encontrar um outro cara que possa fazer o que o Tua faz por um preço bem menor? É possível que exista, mas é uma aposta muito arriscada. Então, você não pode deixar. O Tua jogou bem o suficiente que você não pode deixar ele sair sem você ter um plano muito sólido, né, por trás, né? Se você, assim como o Kansas City Chiefs tinha o Patrick Mahomes esperando em 2018, né? Claro que isso é um exemplo extremo, né? Mas o Dolphins meio que você não pode deixar o Tua ir embora e você vai apostar que você vai conseguir você tem uma margem de erro menor ao redor dele e tudo mais, e você vai conseguir preencher essas lacunas, né? Os Rams chegaram no Super Bowl com o Jared Goff. Pode ser que o Miami Dolphins consiga também, apesar da conferência ser mais difícil, enquanto o Jordan Love é isso, é uma aposta que ele vai ser seguindo em frente esse cara. E se o Jordan Love, você pega esse dezembro e janeiro deles, né, André, do Jordan Love, e você extrapola por uma temporada, a gente tá falando de um candidato a MVP, né, e ele tem um head coach muito bom, eu gosto muito do Matt LaFleur, e é você acreditar ou não, e é como você falou, eu acho que os Packers mostram acreditar bastante no Jordan Love, porque é um comprometimento grande, né, você tem aí 3 anos garantidos, nos últimos 2 anos você pode cortar ele antes e vai ter um dead cap considerável, mas ainda dá pra engolir. Mas os Packers mostram acreditar no trabalho que eles fizeram. E é um pouco ali também de... Eles já gastaram bastante recurso, né? Draftando ele, mantendo ele como reserva, né? Então eles já investiram bastante no Jordan Love, né? E eu não tenho problema. Nenhuma das duas decisões eu tenho problema. As duas envolvem risco, claro, mas é a vida na NFL. Então eu acho que os Dolphins e os Packers acertaram. Eu tô com você, né? Eu tô contigo. Acho que existe esse acerto. Novamente, eu vou sempre apertar nessa tecla, né? Cara, se você tem o seu quarterback franchise, se você tem um quarterback que você confia pra ser o quarterback que vai levar a sua franquia a vitórias, né? Você não precisa ter um playmaker. Você falou sobre o Jared Goff. Cara, eu vou falar a situação do Jared Goff hoje. O Jared Goff é um cara que ele não vai ser o playmaker do Lions, mas é um cara que quase levou o Lions ao Super Bowl. A gente não pode esquecer isso, né? Tudo bem, aquele final de jogo contra o San Francisco 49ers foi um problema, mas o problema não foi ele. O play call e as tomadas de decisão do Campbell fizeram o time perder, né? Mas o Jared Goff, ele quase que joga 2 Super Bowls. E não é um quarterback playmaker. E tem quarterbacks playmakers que não chegaram a essa etapa que ele chegou, né? Jogaram um Super Bowl, chegaram a quase um outro Super Bowl. Então, eu acho que assim, se você entregar um time em volta, tanto do Tua quanto do Love, cara, esses caras podem fazer algo bom, sabe? O Tua tem um histórico de lesões alto, né? Isso é também um problema. Mas
se você tem um quarterback que você confia, eu acho que pagar ele é o mais justo, tá? Então, é isso. Contigo, Gabriel. É isso. Você não pode dar muita sopa pro azar também, né? Tudo bem. Eu acho que os dois são bons o suficiente que você não... Você pode ficar 10 anos sem encontrar um cara tão bom quanto eles, né? E aí, quando você vê, você jogou uma década fora. Então, é nesse nível que a gente tá, basicamente. Os dois estão bem próximos. Eu vou rir, porque você falou de uma década, porque eu passei por essa situação, né? Por isso que você contrata um quarterback de 40 anos, né? Como o André torce pro New York Jets, né? E com o Aaron Rodgers. Mas os dois estão próximos do meu ranking. Eles estão em tiers diferentes, né? O Jordan Love tá em 11º, uma tier acima. E o Tua Tagovailoa, 13º. Vamos passar pro preview de divisão. Vamos começar pelo 49ers. Odds para eles vencer a divisão 1,47. Over-under de vitórias 11,5. Cara, 49ers do nosso amigo André Silva, se estiver escutando, um grande abraço pra ele. A sensação que eu tenho, Limas, e eu quero saber se você concorda, é que parece que o 49ers tá no último momento de uma janela que tá se fechando. Que foi aquela janela com um grande elenco, e aí que todo mundo sabe, né, um elenco absurdo, contra o Brock Purdy na última escolha e tal. Só que agora eles já estão com essa situação do Brandon Ayuk puto, querendo um novo contrato, como ele deveria. Trent Williams também não apareceu ainda, né? A gente tá gravando aqui no domingo. Próxima janela, além desses dois, você tem o Brock Purdy, que após a próxima temporada vai ser free agent. Então, algumas decisões duras vão ser tomadas sobre esse elenco, né? Você não vai conseguir manter esse elenco, essa constelação, né? Esses 49ers tem ali caras que são top 3, top 5 na posição em 6 posições, 7 posições, que é um absurdo. E isso você consegue quando você tá pagando $700 mil pra um quarterback, né? E a partir do ano que vem, se a gente viu esses contratos agora do Jordan Love e do Tua, são piso pro Brock Purdy, pelo que ele desempenhou até agora. Ele é um quarterback de $55 milhões. Então eu sinto que com essa formação, o 49ers chegou em 2 Super Bowls, brigou bastante, bateu na trave, mas eu sinto que essa versão dos 49ers é a última chance de vencer um título. Então, são situações bem interessantes que você colocou aqui. Esse time do 49ers vai ter uma hora que ele vai precisar renovar com uma galera aí, e essa galera, ela tá levando a renovação dela através desse ponto-chave, que é, cara, a gente pode ganhar um Super Bowl. Vai passar uma moto aqui no fundo e... Pode seguir, tranquilo. E aí... Passa aqui, meu cachorro late. Não tem jeito. Então tá tranquilo. Mas assim, passa por esse processo de você... Quando você renova com o jogador, você tem que colocar na mesa as possibilidades, né? E existem 2 possibilidades para o time. A primeira é ter um rebuild. E aí, quando tem rebuild, os caras pedem mais caro, né? Eles falam, cara, eu não gosto de perder, mas beleza, a gente vai passar por um processo, só que eu vou querer para ficar aqui receber um bom valor, né? Um salário legal e tal. E existe um segundo processo nesse sistema, que é nós temos um time para ser campeão. E aí o cara fala, beleza, eu quero um anel do Super Bowl, eu aceito receber um pouco menos. E o que você disse é interessantíssimo, porque essa janela está se fechando. E esse time, ele precisa desse anel para manter esses jovens jogadores que eles têm, porque tem uma galera aí que é nova, e vai chegar uma hora que vai precisar renovar. E, cara, você vai chegar para eles e vai ficar sempre nessa promessa de, bom, a gente é um time para chegar ao Super Bowl, ganhar e beleza, e nunca vai ganhar, né? Esse é o ponto. A gente vê que o time tem qualidade. Chegou no último Super Bowl, bateu na trave, e eu não sei até quando vai ser isso. Mas, assim, esse ponto do Brock Purdy eu acho interessante, inclusive, para esse fator. Eles podem ativar o quinto ano do Brock Purdy. Só que será que o Brock Purdy vai aceitar esse quinto ano? Quinto ano é só pros jogadores escolhidos na primeira rodada. Na primeira rodada? É. Ah, então foi uma gafe minha aqui. Tem a franchise tag que basicamente é isso, né? Mas... Você tem uma franchise tag, aí você vai ter o Brandon Ayuk também, você vai ter... Enfim, sim. É muito risco. E assim, inúmeros jogadores. E aí você tem um outro fator que eu iria citar agora, tá?
que isso interfere muito nesse time. É como essa defesa vai jogar. A gente vai ter um novo coordenador defensivo, que é o Sorensen, tá? O Nick Sorensen, junto com o Stanley. Stanley tá como assistente de head coach, mas ele vai ajudar muito o Sorensen, porque é o primeiro ano do Sorensen como coordenador defensivo. E esse fator é o crucial, porque essa defesa, ela com o Steve Wilkes, ela mudou de sistema. Ela jogou num sistema normal, sabe? Num sistema onde as zonas eram cobertas normalmente, e vai voltar para o sistema que era do Saleh e que foi do DeMarco Ryans, que é o Match Patterns, tá? Que é Match Concept. Essa defesa está acostumada com isso. É uma defesa que pode ser dominante. Cara, esses fatores são cruciais. Eu acho que esse time tem tudo para não só ganhar a divisão, assim como ganhar a conferência, e se jogar nesse sistema defensivo que foi um problema, que foi o que implodiu, ganhar o Super Bowl, tá? Então, eu acho que esse é o ano. Se for pra ganhar, esse é o ano. Caso contrário, eu acho que se encerra, tá? Eu acho que é fim de linha e o trabalho de Kyle Shanahan vai começar a ser bem duvidoso em relação ao que ele faz. Eu não acho que... Eu não iria tanto, né, a questionar o Kyle Shanahan, né? Ele vinha conseguindo substituir os coordenadores defensivos dele, né? Teve o Robert Saleh, que virou head coach dos Jets, aí ele substituiu pelo DeMeco Ryans, que virou head coach dos Texans. E aí, ano passado, o Steve Wilkes eu acho que foi uma boa aposta, não deu certo, ele fez um trabalho bem ruim. O Nick Sorensen me faz eu me sentir um pouco velho, porque eu lembro dele jogando, mas a defesa tem que melhorar, né? E a defesa é um ponto que o elenco da equipe piorou. E você vê, por exemplo, hoje eles têm o Nick Bosa como edge rusher, que era sempre a força da equipe, né? E ele é basicamente o único, né, que você confia, né? Você vai ter o Leonard Floyd do outro lado, né? E você vai ter o Dre Greenlaw, linebacker, no outro nível, né? No grupo de linebackers, vindo de lesão, tanto que a equipe contrata o Devonder Campbell. Tem questões ainda, né? Mas essa versão do time dos 49ers eu acho que é a última chance, porque se não for, vai ser... Mesmo que eles vençam no Super Bowl, eles não vão conseguir manter todo mundo, né? E muitas vezes você falou sobre, o Super Bowl e tal, não sei o quê. Muitas vezes o jogador ele vence o Super Bowl, e aí, eu já sou campeão, agora meu objetivo é receber o maior salário possível, né? Não tenho o interesse de, vou receber um pouco menos pra brigar por mais Super Bowl. Não, o cara já foi campeão, hora de ganhar o maior salário possível. Vamos passar pro Los Angeles Rams, que é a segunda força nessa divisão. Eu diria que até um consenso. Odds para vencer a NFC Oeste 4,50. Over das vitórias 8,5. Aqui eu acho que é bem direto, André, a análise do Los Angeles Rams. Porque eu não tenho muita dúvida que esse ataque vai ser muito bom. Foi muito bom no ano passado, mesmo com a lesão do Cooper Kupp. Esse ano tem o retorno dele, obviamente. Eu acho que você não vai esperar o Cooper Kupp, que venceu a tríplice coroa, né, de 2022, que liderou a NFL em jardas, recepções e touchdowns, né, o primeiro a fazer isso desde do Steve Smith, se eu não me engano, 2007, 2006, algo do tipo. Mas se ele for uma versão ali 90%, ainda é um baita combo de wide receivers, ele e o Puka Nacua. A linha ofensiva melhorou muito na última temporada, eles encontraram ali algumas peças... principalmente o Alaric Jackson, né, como left tackle, investiram pesado no Jonah Jackson como guard, trouxeram ele lá do Detroit Lions, Rob Havenstein é um excelente right tackle, então o ataque não tem muita dúvida. A questão é a defesa, porque a defesa não só perdeu o coordenador defensivo, né, que agora é o head coach do Atlanta Falcons, que me fugiu o nome agora, como é que eu tô abrindo aqui? Zach Robinson. Não, Zach Robinson é o coordenador ofensivo. Não, Zach Robinson não. O defensivo. É o Raheem Morris. Raheem Morris, Isso. que é o coordenador defensivo agora, que é o head coach agora dos Falcons. Só que, mais do que ele, você perde apenas o melhor defensor da NFL do século XXI. Pelo menos do século XXI, talvez, na história, que é o Aaron Donald. E a gente sabe, os Rams... eles conseguiam ter ele era o pilar da defesa, né? Porque eles não tinham... tirando o ano com o Von Miller, né? Eles não tinham grandes pass rush. Só que você tinha essa aberração na natureza no meio da linha defensiva, que conseguia, do meio da linha defensiva, gerar a mesma produção de um pass rusher e um edge rusher, né? Que normalmente é muito maior, né? Como vai se portar
essa defesa, porque é uma defesa que foi sempre baseada em superestrelas e muitos calouros jogando acima do esperado. E você já perdeu no ano passado o Jalen Ramsey, né, que foi pro Miami Dolphins, e agora você tira o Aaron Donald. Eles meio que tentam ali substituir no agregado, né, eles usam as 2 primeiras escolhas deles no draft na linha defensiva, o Jared Verse, edge rusher da Universidade da Flórida, Brandon Fisk, defensive tackle também da Universidade da Flórida, mas eles não vão conseguir repetir o desempenho do Aaron Donald. Então vai ter que ser uma defesa que não é só um cara brilhando, né? E como que você vê essa defesa dos Rams se portando? Porque o ataque eu imagino que vai ser top 10. Então a defesa precisa ser pelo menos mediana. Você vê talento nela o suficiente para ser pelo menos uma defesa mediana na NFL? Então, vamos lá, por partes. O que você disse é muito interessante, porque assim, o Chris Shula, né, que é o coordenador defensivo agora, ele era coordenador de defensive backs desse próprio time do Rams. Né, ele é um cara que vai manter essa veia do Rams, esse sistema, essa defesa que joga numa 3-4, 3-3-5, sabe? Eu acho que isso não vai mudar, até por conta do estilo de jogadores que tem no Rams, né? Só que para você suprir esse problema que você tem, que é o seu nose tackle ser um cara dominante, agora ele não tá mais ali, a sua defesa ela precisa cobrir zonas muito bem, ela precisa fazer uma marcação muito boa. Porque se os recebedores não estiverem livres, o quarterback não encontra recebedor. O quarterback não encontra recebedor, você dá mais tempo para sua linha defensiva, para o seu bots, para o seu front seven, né? Para aqueles caras que vão atacar o quarterback terem mais tempo e automaticamente um deles vencer a linha ofensiva. Algum momento esses caras vão vencer, né? Não tem como o OL bloquear mais de 5 segundos, a não ser que ele seja um Trent Williams da vida. Aí são outros 500, né? E beleza, você só vai enfrentar o 49ers 2 vezes, mas ainda assim existe o outro lado da linha para você atacar. Então, assim, eu vejo essa defesa ela tendo um poder muito forte dos seus defensive backs, tanto dos corners quanto dos safeties, e os linebackers tendo que melhorar a sua marcação, tá? É um trabalho que o Shula vai ter. Eu vou ficar muito de olho nesse training camp do Rams exatamente por conta disso, para ver como que essa defesa vai se adaptar, porque você ter o Aaron Donald pressionando o tempo inteiro é ótimo, mas você não vai ter mais ele agora, sabe? Você não vai ter esse rush que vai tirar tempo do quarterback de fazer essa leitura. Então, você ter ali essa secundária fazendo o seu trabalho muito bem, e os linebackers também, quando forem cobrir zonas ou em marcações individuais, é um fator crucial para essa defesa andar. Verdade. Vai ser um desses... Assim, a gente não vê os times usando muito esquema tático na pré-temporada, né? Ainda mais os Rams, que é um time que eu acho que foi um dos pioneiros, assim, porque normalmente os jogadores titulares jogavam um pouco, né, na pré-temporada. O Sean McVay, ele basicamente não bota os titulares pra jogar na pré-temporada, né? Então ele meio que... E a maioria dos times seguiu a linha, né? Hoje você vê pouquíssimos titulares entrando em campo, então acho que vai ser difícil avaliar, mas é um time ali pro início da temporada regular, porque a primeira defesa aí era pós Aaron Donald, vai ser interessante. Seattle Seahawks, divisão odds 8,50, o veranda de vitória é 7,5. É um time que pela primeira vez em muito tempo vai ter um head coach diferente, vai ter o Mike McDonald, que era coordenador defensivo do Baltimore Ravens, e apesar dele ser um cara de defesa, assim como o Pete Carroll, são 2 caras muito diferentes, né, André? Porque o Pete Carroll, ele é um dos últimos caras ali old school, um cara que bota a mão na massa ali pra desenvolver jogadores e tal, que trabalha muito bem o elenco. Não tô dizendo que o Mike McDonald não pode ser esse cara, mas ele é um cara muito mais de esquema, de defesas modernas lá com o Baltimore Ravens. Então, esse ano pode ser um ano de transição. Apesar do elenco do Seahawks não ser um elenco que você pensa, é um time para ser desenvolvido e tal, não, os melhores jogadores estão no auge, não tem ninguém ali, não é um elenco do futuro. Mas eu sinto que a gente pode ter ainda o Mike McDonald herdando um time que não necessariamente se encaixe no que ele vê de futebol americano. E eu acho que ele vai ter uma margem de erro aí, vai ter alguns anos para montar esse time na visão dele. Então eu vejo pro Seahawks, por mais que
Eu até acho legal o nível de talento que tem no Seahawks, mas eu acho que é uma quebra muito grande. Não que eles não tivesse mantido o Pete Carroll, não acho que é o caso, mas como é uma mudança bem radical de estilo, eu sinto que 2024 vai ser um ano de transição lá em Seattle. Eu concordo com você, tá? Primeiro, o sistema ofensivo, tá? A gente vamos falar sobre os dois lados da bola. Primeiro, o sistema ofensivo. Hoje, pro sistema ofensivo do Seattle Seahawks funcionar, ele precisa correr bastante com a bola. Não adianta você fazer com que o Geno Smith ele passe 40 vezes, 30 vezes no jogo. Não vai dar certo. E ele tá voltando de lesão, a gente não pode esquecer disso também, né? E aí, então, você tem essa dupla de running backs, que é o Walker, né? Kenneth Walker, com o Charbonnet, que são dois running backs que eu particularmente gosto. Principalmente o Walker, né? O Charbonnet, ele conseguiu substituir bem e correr bem e beleza. Supriu o que você precisa. Então, você tirando a quantidade de passes do nosso querido Geno Smith, já ajuda bastante esse ataque a continuar rodando e permanecer em campo. Então, assim, não é inventar a roda. Faça o simples. Play action é interessante, é uma coisa que o ataque já tinha funcionado bastante, exatamente por conta do volume do jogo terrestre. Então, eu acho que isso vai se manter. Agora eu vou falar um pouco sobre a defesa, porque a defesa que é o ponto crucial. Cara, a defesa eu não acho que vai ficar com ele, tá? O nosso querido head coach, ele não vai comandar. Eu acho que quem vai comandar vai ser o Dud, né? Arden Dud, que é um cara que trabalhou com o Dan Quinn tanto no Falcons quanto em Dallas. Para quem não sabe, ele é britânico, ele começou sua trajetória em Londres, tá? No London Warriors. É um cara que eu dei uma boa pesquisada quando vi o nome dele, achei interessante esse passado dele, porque ele aprende o estilo da NFL com o Dan Quinn. E o Dan Quinn, ele é exatamente o sistema daquele Seattle Seahawks campeão da Legion of Boom, né? Ele é o cara que fez a lobby funcionar. Então a gente pode ver um pouco dessa defesa jogar nesse sistema. Até porque a secundária do Seattle, ela lembra um pouco. Não estou dizendo que ela é aquela secundária. Mas o estilo que ela joga é bem naquele sistema, sabe? Você tem dois corners que são ball hawks natos. São dois corners que não tem medo de dar tackle. Você tem um safety que cara, ele é instintivo. Você tem um outro safety que é um ball hawk também nato, sabe? Então você tem uma defesa que consegue trabalhar nesse sistema. Eu acho que essa defesa ela pode começar a ser moldada assim. A gente começar a ver uma defesa bem próxima daquilo. Volto a repetir, não vai ser uma lobby 2.0, tá? Mas o jeito, o corpo que ela vai jogar vai ser bem parecido. Então, você tem um sistema bem encaminhado assim, com um coordenador também que gosta de uma secundária, um head coach, desculpa, que gosta de uma secundária, cara, eu acho que a gente pode ver uma defesa do Seattle bem, bem interessante aí. Vamos seguir agora pro Arizona Cardinals, que é o azarão na divisão, né? Odds de 13,0 para vencer a divisão, over-under de 6,5. Mas, cara, eu gosto do Arizona Cardinals. Eu acho que é um time que pode superar as expectativas para essa temporada, porque eu falo sempre isso aqui, né? Eu tô, acho que no grupo eu tô no 1% das pessoas que mais acreditam no Kyler Murray ainda, né? Eu acho que ele tem muito talento. Eu gostei do que eu vi, assim, levando em consideração o cara vindo de lesão, né, e tudo mais, na última temporada. Você acrescenta ali um dos melhores prospectos da história recente do draft da NFL na posição de wide receiver, né, que é o Marvin Harrison Jr. Ali a ofensiva foi ok na última temporada, foi mais do que ok bloqueando pro jogo terrestre. Os Cardinals tiveram um dos melhores jogos terrestres da NFL na temporada passada. Eu acho que pode ser um bom ataque. E a defesa ainda é um problema. Foi uma das piores defesas da última temporada. E, assim, porque tem um nível de talento baixíssimo, né? Jogador por jogador, talvez seja a pior defesa da NFL. Mas o Jonathan Gannon, o primeiro ano dele como head coach, foi bem melhor do que eu esperava. E méritos pra ele, e acho que ninguém esperava muito. Eu não acho que é um time de playoff, mas, cara, eu acho que é um time que tá na direção correta.
E eu acho que essa conexão do Kyler Murray com o Marvin Harrison pode ser bem especial. Eu acho que o Marvin Harrison pode, sei lá, como calouro, ter 1.300, 1.400 jardas e 12 touchdowns. Eu não acho um absurdo pensar isso. Eu acho que o Cardinals pode ser aquele time difícil de se enfrentar, que, assim, vai ficar ali na briga, talvez pelo wildcard, mas eu acho que vai ser um time competente em 2024. Cara, você falou uma coisa sobre o ataque que é bem interessante, né? A gente tinha o Cliff Kingsbury, que era um cara que não corria bastante, né? Ele trouxe o Air Raid, que é o sistema de Mike Leach no college, né? Que era um grande head coach, uma grande mente ofensiva, que praticamente não existia jogo terrestre nesse sistema, tá? Pra quem não conhece, é um sistema bem, vamos dizer assim, é um sistema que cresceu no college e explodiu no college, né? Muitos times utilizam esse sistema onde você faz com que o teu quarterback passe 50, 60, 70 vezes no jogo e só passe a bola. E é legal pra quem gosta de jogo aéreo. Mas é um problema porque na NFL você fazer isso, teu ataque ele fica unilateral. E ataques unilaterais dificilmente dão certo na NFL, né? É muito raro um ataque unilateral dar certo. Inclusive com quarterbacks playmakers, né? Que é o caso que a gente vê, por exemplo, do próprio Patriots de Tom Brady, o próprio agora Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, que ainda assim são times que têm quarterbacks playmakers, mas correm com a bola. E você ter esse problema que você tinha do Cliff e mudar com o Patson, que é o novo coordenador ofensivo, que é um cara que foca muito no jogo terrestre, foi um fator muito interessante para esse ataque funcionar. Mesmo tendo outros quarterbacks, né, durante a temporada, como foi o Dobbs, né, em algum momento, enquanto o Kyler Murray estava lesionado, e aí beleza. Quando o Kyler Murray volta, cara, a gente viu um outro Kyler Murray. Mesmo não sendo o Kyler Murray que a gente espere ainda, era um Kyler Murray que forçava menos, tinha o auxílio do jogo terrestre, utilizava de bootleg, né, o rollout, aquele movimento saindo do pocket, porque o trabalho de pocket era bom e você via a linha ofensiva se movimentando junto com ele, porque o sistema o desenho da jogada era feito para isso. Você também via play action acontecendo porque o jogo terrestre funcionava. Então, beleza. E isso com recebedores que não eram lá aquelas mil maravilhas. Agora você tem o Marvin Harrison Jr., que, cara, é um ótimo recebedor. É um recebedor que vai já chegar explodindo na NFL. Então, eu particularmente acho que esse ataque vai andar bem. E aí, do lado defensivo, a gente tem o Gannon, né? Junto com o Reeves, que são dois caras com uma mente que é voltada também para essa parte de defensive backs, né? São dois técnicos que fazem esse trabalho muito bom. A gente viu uma defesa se desmantelar na última temporada, no início da última temporada, com o Isaiah Simons sendo mandado pro Giants, por exemplo. Né? Você viu outros jogadores também que eram pilares dessa defesa indo embora, né? E aí você olhava e falava, cara, vai dar tudo errado. E no final acabou dando certo porque é um sistema que funciona. Eu, particularmente, acho esse time do Cardinals que pode ser uma surpresa. Claro, não vai ganhar a divisão, mas se derem uma brecha, é um time que pode brigar pelo wildcard, tá? Eu vejo essa briga pelo wildcard acontecendo. Isso o Kyler Murray jogar bem essa temporada, né? Recuperar o nível, por exemplo, que ele mostrou em 2021, é uma temporada de sucesso pro Cardinals. Porque o Kyler Murray ainda é novo, né? Ele tem acho que 26 anos, o Kyler Murray. 26 anos, vai fazer 27 agora, dia 7 de agosto. Mas enfim, André, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @AndréLimas95. Siga o CollegeCast, você que gosta de futebol americano universitário, escute lá tudo no CollegeCast, @o CollegeCast. Você acompanha lá @do André, que você vai ficar por dentro de tudo que ele posta. Tem os vídeos dele no YouTube com análise tática. André, brigadão aí e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Sempre é um prazer gravar contigo. Sempre é um prazer falar com a galera aí que curte nosso trabalho aqui no canal dos esportes, né? A gente, pensando aí a temporada da NFL, voltando aí a fazer essas análises aí dos times, fazer essas análises das divisões e conferências, né? Eu tô tanto com a cabeça no college que eu quase falo que só é conferência, porque o college praticamente morreu as divisões. Sim. E são 9 conferências.
A Pac-12 existe ainda, mas não é uma conferência quase que extinta, né? Uhum. Eu quase que eu cometo essa gafe, mas bom voltar a falar sobre a NFL. Muito obrigado aqui de novo pelo convite e até uma próxima, galera. Valeu, André. Muito obrigado, ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira de manhã com o episódio sobre NBA. Talvez, muito provável que o episódio saia só depois da hora do almoço para falar sobre os jogos do torneio olímpico. Se bem que o jogo do Brasil é 4 horas da tarde, então não sei. Então apaga tudo que eu disse agora. Não sei ainda. Quando tiver o podcast, você vai ver lá no feed, vai ver no Instagram e tal. Mas, enfim. Até a próxima. Tchau.